A graça também diz para que não precisamos nos esforçar para sermos aceitos por nossas obras, pois já fomos aceitos no amado Jesus. Efésios 1, versículo 6. Diz assim. Eu vou ler a partir do versículo 4 para fazer mais sentido, Efésios 1, de 4 a 6. Assim como nos escolheu quem? Deus Pai, nele, em quem Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado aí é Jesus Cristo. Não precisamos fazer obras para sermos aceitos com Deus. Muitos vivem um evangelho de cobrança. Muitos vivem um evangelho de que, não, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Isso não é vida, isso é tortura. Há muitos que pensam que em Deus tem um caderninho onde ele vai anotando todos os seus erros, todos os seus pecados, todos os seus defeitos, o que você deixou de fazer, o que você fez pouco, ou se você fez algo, você pregou pouco essa semana e Deus vai lá e anota no livrinho dele contra você. Meu irmão, isso não é graça. Deus não é um Deus da mitologia greco-romana que ao ficar irritado jogava raios e destruía as pessoas. Veja bem, Deus, ele fala sobre graça. E isso é muito importante. É claro que nós vamos ver isso posteriormente. A graça é sempre ligada à obediência à palavra de Deus. Não é um evangelho fácil de seguir. Por quê? Jesus falou que no mundo nós íamos ter aflições. E ele não disse a gravidade das aflições. Uma afliçãozinha ou uma grande aflição. Ele disse que nós iremos ter aflições, umas maiores, outras menores. Mas a graça está sempre condicionada à obediência à palavra de Deus. Mas nunca como se fossem regras e doutrinas. Então, vai ver o outro ponto agora, né? Não servimos mais a Deus na letra da lei, mas em novidade de espírito. O Espírito Santo em nós, ele cumpre a lei de Deus. Vamos abrir em Romanos 7, de 4 a 6. Eu vou ler naquela versão da Vida Nova, Romanos 7, de 4 a 6. Romanos 7, versículos. Diz assim, na tradução da Bíblia Viva, que é uma excelente tradução. Há muitos que condenam as traduções que colocam a Bíblia na linguagem de hoje. Mas eu creio que você tem que comparar todas as versões para chegar a essa conclusão. Muitos condenam sem mesmo antes ler a versão, para ver se essa é melhor ou pior. Vamos ler então Romanos 7, de 4 a 6, na tradução da Bíblia Viva. Assim também é como se antes vocês estivessem casados com a lei dos judeus, mas morreram para essa lei quando Cristo morreu na cruz. E quando ele voltou à vida, vocês também voltaram à vida, e são como novas pessoas, que pertencem a outro marido, que é aquele, que é Jesus, que reviveu dentre os mortos. Agora vocês podem produzir bom fruto, isso é, boas obras para Deus. Quando a velha natureza ainda era ativa, havia desejos pecaminosos agindo dentro de vocês, dando vontade de fazer tudo aquilo que Deus não quer, produzindo obras pecaminosas, o fruto podre da morte. Agora, entretanto, vocês não precisam mais se preocupar com as leis e costumes dos judeus, porque morreram enquanto ainda eram escravos de leis e costumes.
Assim agora vocês podem, na realidade, servir a Deus, não como antes, obedecendo cegamente a um conjunto de regras, mas de um modo novo, com entendimento e de todo coração. Veja que tradução maravilhosa e que explica de forma tão nítida, tão clara o que é a palavra de Deus. Vamos destrinchar então esse versículo, né? Primeiro ele diz assim: vocês morreram para essa lei quando Cristo morreu na cruz. E ele coloca a ressurreição de Jesus como o renascimento para uma vida nova diante da presença de Deus. E que nós agora somos novas pessoas. Então, quando ele diz assim no versículo 5, quando a velha natureza ainda era ativa, havia desejos pecaminosos. O que ele quer dizer é que a vontade e os desejos pecaminosos podem até vir, mas agora em você há o poder de dizer não. E ele diz também no verso 6, agora entretanto não precisam mais se preocupar com as leis e costumes dos judeus. Quando nós nascemos de novo, agora estamos na graça de Deus. Não precisamos absorver costumes, festas judaicas, tudo aquilo que se fazia anteriormente, porque agora nós vivemos em novidade de vida. Há tanta gente que foi salva e agora está voltando às velhas práticas da lei. Não falo só de seguir costumes e práticas judaicas, mas eu falo de seguir uma religião. Muitos vivem não debaixo da palavra de Deus, mas vivem debaixo de doutrinas e regras humanas, até mesmo criadas por lideranças que se dizem cristãs. Isso é muito triste. Em Romanos 8, de 1 a 4, vou ler também na tradução da Bíblia Viva, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Porquanto o poder do Espírito doador da vida livrou-me, olha que tradução maravilhosa, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. E nós recebemos este poder por meio de Cristo Jesus. Agora vamos ao versículo 3 de Romanos 8. Não estamos a salvo do pecado e da morte só pelo fato de conhecermos a lei de Deus, pois, por causa da carne, a carne aqui ele explica, é a natureza humana pecaminosa, não conseguimos obedecer-lhe os mandamentos. E nesse caso seria impossível salvarmos pela lei. Mas Deus realizou um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho, em corpo humano como o nosso, com a diferença de que o nosso é pecador por natureza. E ele, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados, destruiu o domínio do pecado sobre nós. Versículo 4. Assim agora podemos obedecer às leis divinas e viver à altura da palavra de Deus, se seguirmos o Espírito Santo e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa que está dentro de nós. Veja bem, o Espírito Santo dentro da sua vida, ele cumpre a lei de Deus. Eu não preciso, pela minha própria força, tentar viver a palavra de Deus, porque ela não é mais uma regra e doutrina, como eram para os judeus da antiga aliança. Agora, essa lei foi impressa em meu coração, quando eu recebi Jesus como Senhor, e Ele me dá força para viver a palavra de Deus. 2 Coríntios 5, 17 a 21. 2 Coríntios 5, de 17 a 21. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. O original diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A segunda parte do versículo diz assim na Bíblia de Jerusalém: eis que se fez realidade nova. Repetindo, as coisas antigas já passaram, eis que se fez realidade nova. Há uma nova realidade agora. Qual é a nova realidade? Eu posso viver a palavra de Deus, pela graça de Deus,
não na minha força, não seguindo as regras judaicas, porque agora a palavra de Deus é viva dentro de mim.